Destaque TV, aqui no Ponto Cine, em Guadalupe, por conta de um projeto muito interessante, Diálogos com o Cinema. E hoje nós vamos conversar com um diretor, um cineasta super famoso, ganhador de muitos prêmios, e a gente vai bater um papo muito bacana. Felipe Joffili. Muita calma nessa hora 2, daqui a pouquinho. Elas estão de volta, não estão sozinhas. Oi, Rita, você lembra de mim? Sai da frente, ô! Augusto Henrique. E quando essa galera se encontra, que é impossível dizer o nome de todo mundo. Moreno? Não. Louro? Louro. Ruiva aqui, ó, saiu agora. Não. Muita calma nessa hora 2. Que adrena, mano. Isso aqui tá animal. Destaque TV, hoje aqui no Ponto Cine, em Guadalupe. E nós vamos bater um papo com o cineasta, diretor de cinema, Felipe Joffili. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Felipe tem um trabalho bacana no cinema nacional e vamos bater um papinho, vamos falar um pouquinho sobre a tua carreira, a tua formação. Faz um pequeno apanhado aí da tua trajetória. Bem, eu descobri o cinema na faculdade de comunicação, na verdade. Eu me formei em comunicação. Durante esse período, aqui no Brasil, eu não tinha ainda muitas oportunidades de eu seguir uma formação acadêmica em cinema. Na época, se eu não me engano, acho que só tinha a UF aqui no Rio, a Federal. Aí eu fui fazer um curso no exterior, fiz essa extensão, voltei. Terminei a PUC e acho que, enfim, isso abriu um pouco meus horizontes técnica e teoricamente, mas teoricamente eu acredito que eu fui muito mais bem formado aqui no Brasil do que no exterior. No exterior, talvez, sério. Tecnicamente fui muito bem, etc. A gente tinha um aparato técnico lá muito maior, mas os meus professores aqui foram inesquecíveis. Você diz que a teoria aqui tem mais conteúdo, a questão da técnica lá... O ponto de partida da teoria é a formação do próprio ser humano, né? Então, a minha formação na minha raiz, no meu país, com os meus professores e o ponto de vista deles sobre a arte do cinema, etc., foi mais esclarecedora para mim do que acabou sendo nos Estados Unidos. Mas, inclusive, muitas das coisas que eu já tinha aprendido aqui, quando eu cheguei lá, eu tive contato com elas de novo, ou seja, então também não foi muita novidade para mim. Mesmo no processo de formação aqui, ainda bem inicial, eu tive contato com coisas que eu só fui ter lá depois, então isso até serviu de exemplo para eu confiar na formação acadêmica que eu estava tendo aqui. Bacana. Felipe, a tua primeira experiência no cinema mesmo, teu primeiro trabalho? Eu, quando voltei dos Estados Unidos, eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar numa produtora carioca basicamente de publicidade. Então, assim, eu fiz muita publicidade, muito videoclipe e tal. E na época eu como estava numa produtora que eu tinha acesso a uma infraestrutura que eu dava muito valor e que eu via nela a possibilidade de fazer coisas sozinhos, eu criei uma relação muito boa dentro da produtora, com o dono da produtora. Aos poucos eu fui convencendo ele de fazer coisas mais autorais e aproveitar as horas livres, as férias, etc., para rodar coisas pessoais. E aí eu fiz um curta, logo que a gente se conheceu, logo que eu comecei nessa produtora, e eu imaginei que aquele curta ali, se eu fizesse aquela experiência vezes 7, porque era um curta de aproximadamente 12 minutos, eu teria aí um longa-metragem de 90, de 70. Mas isso é iniciativa tua nos tempos livres? Isso foi um plano de carreira meu, né? Eu pensei, enquanto eu tô aqui, eu tô fazendo publicidade, mas estou pensando que eu posso fazer meu primeiro longa-metragem usando dessa mesma infraestrutura se eu fizer o mesmo investimento que eu fiz para o meu curta, vezes 10. Então a mesma quantidade de dinheiro vezes 7. Não queria ficar parado no tempo livre. E não queria
perder as oportunidades que estavam sendo criadas para eu me transformar num cineasta mais do que num diretor efetivamente de publicidade só, né? Publicidade, ela me ensinou muito, ela me botou no set, ela me deu todas as condições possíveis para eu poder enfrentar as situações no set de filmagem, conceber as histórias em curto período, lidar com clientes e com demandas de produtores, etc., com a própria equipe. Então, eu acho que acabou, depois da minha formação acadêmica, sendo a minha grande escola, assim. Claro que eu sempre vislumbrei fazer cinema, então eu não trouxe a publicidade para o cinema, eu levava o cinema que eu queria fazer para a publicidade. Mas a prática na publicidade, ela foi realmente uma construção de prática e habilidade. A gente está conversando aqui com o Felipe Joffre, cineasta, Ponto Cine em Guadalupe. Daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco falando sobre Muita Calma Nessa Hora 2. A gente já volta. Oferecimento Clínica São Lázaro Anchieta. Restaurante Estrada Pizza e Grill Nilópolis. Big Qualidade e Preço Brother. Chocolates Brasil Cacau. Excalibur Restaurante e Choperia Anchieta. Peruas.com, a elegância a seus pés. E Motel Fluminense, tradição e qualidade no centro de Nilópolis.